a besta do Apocalipse e a inteligência artificial. Hoje nós estamos no segundo vídeo sobre a inteligência artificial e a besta e vamos falar também sobre o 666 que viveu nos tempos dos apóstolos. Fique conosco. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e, como prometido, segue agora o novo vídeo, um vídeo que é uma sequência do anterior, onde nós vamos falar um pouco mais sobre as características da besta, como ela pode ser uma inteligência artificial que venha trabalhar no futuro, quem sabe já esteja trabalhando, e também vamos trazer aqui o personagem que os apóstolos conheciam nos primeiros séculos, que os apóstolos conheciam e que eles podem ter somado o número 666 em seu nome. Eu sei que muita gente já conhece essa soma, mas muita gente ainda não sabe. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a questão da besta. E eu acho fundamental nós temos uma noção melhor do que é a besta, porque às vezes nós pensamos que a besta é um ser muito longe, quando na verdade muitas pessoas de boa fé seguem a besta, porque ela tem um conceito simples. Ela só precisa tirar a lei de Deus do seu coração, é só isso que ela precisa para que faça efeito. Ela só precisa tirar a lei de Deus do seu coração. Muito bem? Então, vamos dar seguimento, então. Eu quero iniciar falando sobre o que? A sabedoria que é prometida que a besta ela terá. Ela vai ter uma sabedoria sobre-humana, um controle global. Então, ela será adorada por muitos como um salvador, como uma espécie de salvação, a solução para todos os conflitos que haverá no mundo. Também a Bíblia, ela chama essa entidade, que vai fazer esse papel de anticristo. Mas as pessoas ficam pensando, imaginando que é uma pessoa que vai surgir, vai impor a sua ideologia e ela vai então controlar o mundo e todo mundo vai saber que ele é a besta, e então eu posso fugir disso simplesmente negando a besta do Apocalipse. Será que realmente será dessa forma tão visual que as pessoas vão poder escolher o bem e o mal só de olhar? Ou será que isso vai estar mais oculto, num campo mais oculto? Nós precisamos entender que a besta, ela é o quê? Ela é aquele que vai conduzir as massas. A Bíblia diz que a besta, ela vai conquistar as pessoas vão amar a besta. Que alguém vai amar alguém que dita regras contra Deus? Como alguém vai amar uma besta sabendo que ela é contra Deus, ela é contra o Messias? É uma situação bastante difícil de se compreender. Agora, se nós pararmos para pensar que a besta ela vem como um usurpador, se passando pelo que é santo, aí fica mais fácil de nós entendermos. Veja só, a inteligência artificial, ela permite que máquinas simulem um pensamento, ela permite que as máquinas tomem decisões, que ela está tomando um rumo em que ela está conseguindo aprender. A inteligência artificial, ela está sendo programada, ela está ganhando consciência, raciocínio, e ela começa a entender com profundidade os pensamentos das pessoas. Eu acho que eu falei na semana passada, no vídeo passado, e aqui vou falar de novo. Na inteligência artificial, quando você está com o seu celular olhando alguma coisa, seja um feed de notícias, seja um objeto que você queira comprar,
Essa câmera frontal, a câmera que está aqui na frente de você, ela não foi desenvolvida para você tirar selfie. Tem muita gente que pensa, mas não foi para essa finalidade que ela foi criada. Ela foi criada para te observar. Então você está passando aqui no feed de notícia aqui e tem 3 objetos aqui. Uma máquina, vamos supor, uma máquina de lavar roupas, um ferro de passar roupa e um aspirador de pó. Então você está olhando e a sua vista, aqui vamos supor que o aspirador de pó esteja aqui na terceira opção. A sua vista observa e fica olhando aquele anúncio, lendo aquele anúncio. A câmera já está, ela sabe a cada posição que está, cada objeto, e ela sabe que a sua vista está lá ali no último, enfim, na onde está aquela imagem, é que é onde as suas pupilas estão ali observando aquele item. Então ela já entendeu que você se interessou por aquele item, e aí as suas buscas futuras ou qualquer outra coisa que você vai fazer no futuro e em breve vai começar a aparecer aquele, nesse caso, o aspirador de pó que você viu. Por quê? Porque a inteligência artificial entendeu que você se interessou por um aspirador de pó. E assim vai para muitas outras coisas. Então nós somos observados o tempo todo. Então veja só, a besta ela vai imitar de uma forma fracassada no mundo espiritual, mas de uma forma, entre aspas, vitoriosa por um tempo na vida física. Por quê? Porque Deus, ele sabe o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando, ele ouve o que nós falamos, ele sabe o que nós pensamos. Deus sabe o que nós pensamos. Satã ou Satanás, ele não sabe, ele não consegue saber o que você pensa. Ele consegue saber o que você faz, o que você vê, o que você fala. Mas o que você pensa, ele não consegue. Mas através da inteligência artificial, ele vai ter uma vantagem sobre o ser humano. Por quê? Ele não vai saber o que ela pensa, o que você pensa, mas sabe o que você admira, o que você observa, o que você consome, o que você está olhando e está alimentando a sua alma. E ele está vendo o que você está fazendo. Então isso é uma ferramenta que a inteligência artificial vai dar como uma pré-ciência, como uma leitura de pensamento. Aí eu volto para o livro de George Orwell, 1984. Esse livro fala o quê? Sobre o crime de pensamento. A Teletela gravava as pessoas 24 horas por dia, e quando a feição dela de triste ou de preocupada já levava ela a uma suspeita, e ela poderia ser presa, investigada por crime de pensamento. Então é algo que está muito interligado. Então isso faz parte da pseudo-onisciência de Hasatan. Lógico, não é uma máquina que vai controlar as pessoas, mas imagine que o anticristo, ele pode ser uma pessoa? Pode, mas ele pode ser um sistema que está atuando desde sempre. João disse que havia muito anticristo entre eles, e que se há muitos, não é um, é um sistema. O principal, na minha concepção, é Hasatan, é a antiga serpente, aquela que enganou Eva. Esse é a cabeça pensante, mas ele não tem braço, ele não tem pernas, ele precisa de alguém. E aí ele vai usar o quê? Uma pessoa, 2 pessoas, um sistema, um partido. E aí ele vai controlar as pessoas através da ferramenta. Como eu disse, hoje a internet, as big techs, as inteligências artificiais, você encontra muitas. Só que você ainda tem uma certa liberdade. Você pode conversar com uma inteligência artificial. Uma coisa que eu faço aqui, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um procedimento que eu preciso de um suporte a mais e eu não tenho. Por exemplo, eu estava desenvolvendo um aplicativo para o Android, no Android Studio, mas só para questão de vencer uma barreira que eu
Eu até fiz no passado, mas era uma coisa mais aprimorada e eu fui fazer esse trabalho. Então, eu fui me aprimorar esse trabalho. E nesse aprimoramento, eu então me deparei com várias situações que eu não saberia, porque eu não sou técnico em informática, eu não sou engenheiro é, 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 de tecnologia. Então tinha várias coisas que eu não sabia e eu recorria ao quê? À inteligência artificial. Então eu ia na inteligência artificial e perguntava, olha, como que eu faço isso? E ela ia me explicando como fazer, enfim. E muitas vezes eu não estava conseguindo entender o que ela estava dizendo ali, alguma informação. O que que eu fazia? Eu dava um print na tela que eu estava no aplicativo, fazendo o aplicativo, eu dava um print na tela e colava na conversa e falava, olha a minha tela. Ela então lia tudo que tinha na tela e falava para mim, olha, vamos resolver assim, vai, aqui tá errado, vamos ter que consertar isso, aquilo outro. Então, a inteligência artificial, ela já está lendo a sua tela hoje com a sua permissão. Mas imagina o dia que, se acontecer de um sistema anticristo vir reinar, o que vai acontecer? Não vai ter mais a sua permissão para usar a sua imagem, o que você está vendo. Ela vai ler o que você está vendo, porque provavelmente vai ser tirada da mão das organizações e vai fazer parte de um partido. Eu digo partido por quê? Com base no livro de George Orwell, que ali o grande irmão não aparecia. Todo mundo falava do grande irmão, mas uma figura que não existia. O que existia? Um partido que conduzia tudo. Então, o anticristo, ele realmente, ele pode sim usar a inteligência artificial para fazer isso. E o que ele faz? Veja só, ela molda o que você vê nas redes sociais, como eu acabei de falar, aquilo que os seus olhos prendem a atenção, ela vai te trazer aquilo, é isso que você gosta, então tome aquilo que você gosta. Então, é complicado, porque pode ser, se for uma coisa boa, hoje tudo bem, vem coisa boa. Mas se um dia o anticristo tomar conta disso, não vai vir nada de bom. E de ruim, a pessoa já está aí. Pessoas que vão se acabando nos vícios. Por quê? Porque está presa dentro dessa... Ela caiu numa arapuca. Não vai ter uma fonte inesgotável daquela coisa ruim que faz mal para ela, mas que ela gosta. Então, a rede social, ela já é trabalhada em cima, ela já trabalha, melhor dizendo, a rede social já trabalha em cima de tendências, daquilo que você gosta, da tendência individual de cada pessoa. Ela também, ela gerencia sistemas financeiros, ela faz o quê? Ela auxilia nos diagnósticos médicos. Tem um caso que eu vi que é muito, muito interessante, de uma senhora que o filho dela estava com uma doença e nenhum médico conseguia resolver. Os médicos já tinham abandonado, não tinham o que fazer. Disse que a doença dele era muito grave e ela não tinha o que fazer. Ela então pegou todos os diagnósticos de vários médicos que ela passou, todos os exames, e ela jogou tudo na inteligência artificial. Ela jogou toda aquela informação na inteligência artificial e conversou com a inteligência artificial para encontrar um caminho para a solução daquele problema. A inteligência artificial fez uma análise profunda e deu uma dica para ela de como tratar aquilo. Ela pegou aquela dica que a inteligência artificial deu e levou para o médico. E o médico achou interessante e começou a aplicar aquilo que a inteligência artificial tinha passado para ela e encontrou a solução para o problema do garoto. Então, ela já cuida também, a inteligência artificial. Olha só, agora entenda só que coisa terrível. Nesse caso foi uma bênção. Mas pensa comigo como no futuro próximo as pessoas que estão cada vez mais afastadas de Deus pode encontrar nisso o Messias da sua vida. Olha, uma doença que ninguém encontrava, a inteligência artificial encontrou.
E ela pode começar, não dar glória a Deus, porque Deus deu sabedoria para alguém construir a inteligência artificial que encontrou a doença, mas sim a própria inteligência artificial ou quem está por trás dela. Então, isso é muito complicado. Armas militares autônomas também, que ela vai acabar tomando decisões, né? Já tem robôs treinados para atirar ou não atirar em determinadas situações, atacar ou não atacar em determinadas situações. Já tem cães, robôs, já tem uma série de coisas que, enquanto é usado para o bem, muito bem. Mas quando for usado para o mal, como será? Vamos ver lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Veja o que diz aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, aqui nós vemos, de tudo que já foi dito, nós vemos aqui um resuminho, que o aparecimento do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, quantos sinais nós vemos aí? Eu vi esses dias aí um rapaz, ficou bonito, um negócio bem feito até. Ele fez o povo atravessando, o povo de Israel atravessando o mar, e eles correndo de Faraó. É como se fosse um filme. Se alguém olhar aquilo ali sem nenhum conhecimento, vai pensar que aquilo está acontecendo. Por quê? Parece real. Então ele faz com sinais e prodígios da mentira. Um dos prodígios da mentira também é o quê? É a desconstrução das pessoas. Por quê? Antigamente era mídia. Se na televisão saísse que uma pessoa era má, todo mundo acabava com aquela pessoa. Não importava se era verdade ou se era mentira. Hoje, com a internet, a gente consegue se livrar disso. Por quê? Porque nós temos uma internet que mostra a verdade. Hoje, nós conseguimos mostrar a realidade. Quem realmente é a pessoa do bem e quem é a pessoa do mal. Antigamente, não. Se a pessoa do mal tivesse poder ou dinheiro o suficiente, ela se passaria como pessoa do bem, como ainda tem hoje alguns assim. Mas, o que nós vemos? O que nós podemos entender aqui? Nós podemos entender que esse aparecimento do iníquo, que é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira, é um aparecimento aonde ele vai convencer as pessoas. O dia que a IA tomar conta realmente e haver esse movimento do anticristo com maior profusão, se for haver isso, o que vai acontecer? A internet, ela vai sair, a verdade não vai aparecer mais na internet, vai aparecer os sinais da mentira. Aí fica o Ministério da Verdade de George Orwell no livro 1984. O Ministério da Verdade, ele falava o que era verdade e ele apagava aquilo que tinha feito que não era conveniente, eles apagavam e escreviam uma mentira lá como se fosse verdade e todo mundo acreditava. Então, esse aparecimento do iníquo. E aí, eu digo para você, esse iníquo, quem será esse iníquo? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Veja só o que diz aqui no versículo 11. Nós estamos falando de operar milagres falsos, né, e mentiras. É por esse motivo, pois, que Deus lhes dá a operação do erro. Olha só. Por que motivo? A pessoa, ela não acolheu a verdade, ela não teve amor pela verdade. Por isso, é por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro. Deus manda que haja a operação do erro, do engano, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso aqui é muito profundo. E segundo Tessalonicenses, fala de algo muito interessante que nós podemos ver aqui mesmo, olha. Vamos ver de novo aqui no versículo 7.
Com efeito, o ministério da iniquidade, olha só, o mistério da iniquidade, há um mistério de uma iniquidade. Esse é o papel do anticristo. E qual que é o papel do anticristo? Iniquidade. O que é iniquidade? Olha só, anomia. E o que é anomia? A condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei, desprezo, violação da lei, iniquidade. Quando a pessoa ela diz que a lei foi abolida, ela não precisa guardar Shabat, não precisa celebrar festa, ela não precisa guardar os mandamentos, ela está praticando a anomia, ou seja, a iniquidade. Então, o mistério da anomia, por que é um mistério? É um mistério. Por que as pessoas não acreditam? Está escrito na Bíblia, elas não acreditam. É um mistério. O mistério da anomia, da iniquidade, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. O que é o iníquo? Anomos. Esse é o iníquo. O que é anomos? O destituído da lei. E nada aqui, mosaica. Destituído da lei mosaica. Ele não tem a lei de Deus. Ok? Olha o que diz aqui ainda mais. Em referência aos gentios. Que se desvia da lei, que desrespeita a lei, ilegal, malvado. Então, aquele que desrespeita a lei é o iníquo. E agora, como que fica essas religiões que falam que a lei foi abolida? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso aqui eu já li esses dias, vou ler de novo, na Bíblia hebraica está muito mais claro. Então, aquele que incorpora a separação da Torá será revelado. Aquele a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Este é o iníquo, este é o anticristo, ok? E agora eu quero mostrar para você. Antes, eu quero só complementar. Eu não vou falar muito sobre o anticristo, tem muita coisa aí, mas são coisinhas que é difícil de ficar expondo. Mas o que nós podemos entender? Há um sistema anti-lei. Um sistema que está no Ocidente. O Ocidente quase todo diz que a lei de Deus foi abolida. O Ocidente, o mundo. Já viu um país que guarda sábado? Só Israel. É um país que a nação guarda o sábado. Só Israel. O mundo todo diz que foi abolido. Não é mais sábado. É um sistema. Já viu o Ocidente celebrar festas de Sukkot, tabernáculos, verdadeiro, né? A Páscoa da morte do cordeiro com ervas amargas? São raras as pessoas. Por quê? Porque o sistema diz que foi abolido. Você entende que o sistema e Cristo é a própria palavra de Deus. E aí eles usam o nome de Cristo para fazer uma Páscoa dominical que não existe na Bíblia. Pensa nisso. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas foram enganadas, está aqui falando, porque não amaram a verdade. É esse que é o ponto. Então, se um dia a inteligência artificial tomar conta de todo esse sistema e colocar que tudo isso é certo, para aniquilar aqueles que seguem a verdade, ela não vai incomodar tanta gente. As pessoas vão amar ela. Porque aí vai ser uma pessoa a menos para dizer que ela está errada. Porque a Bíblia fala que o anticristo vai ser amado. Veja Apocalipse 13. Olha só. Apocalipse 13. Olha só. Versículo 3. Então vi uma das suas cabeças que como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram ao dragão, porque deu a sua autoridade à besta. As pessoas vão ficar maravilhadas com a besta. Ela sofreu um grande golpe e vai ressuscitar. Será que ela não vai voltar? Será que não é um poder que vai voltar com essa inteligência dominando o mundo inteiro, como dominou no passado? É questão de se pensar. As pessoas vão adorar a besta. Elas vão amar a besta. A besta vai tirar aqueles que falam: olha, você está errado, você tem que prestar atenção na Torá.
provavelmente ela vai tirar tudo isso. E quem não gosta, que já tem gente que malha todo mundo, fala mal, fala que somos sabadólatras, que estamos judaizando, né? A besta, ela provavelmente vem tirar tudo isso. E as pessoas vão amar. E agora, para a gente finalizar, eu vou botar para você um personagem. Ele não é citado na Bíblia diretamente, mas ele viveu nos tempos da Bíblia. E todo mundo conhece, a história cita ele. E ele tem o nome dele que é transliterado para o hebraico. O hebraico cada letra tem um valor numérico, nós somamos 666. E é um homem que ele não fez pouca coisa não, tá? Esse homem é um imperador, veja só, ele foi o primeiro imperador romano que iniciou a perseguição sistemática contra os cristãos. Depois do incêndio em Roma de 64, que muitas pessoas acharam que ele que tinha colocado, falam, né, que Nero colocou fogo em Roma. Olha só a mentira, como ela funciona, e funciona igual está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas fazem um mal e depois acusam os outros de ter feito o mal. Nós estamos falando de Nero. Nero, olha como é terrível. Como é terrível. Tem aquele escritor, Karl Marx, e ele tem um ensinamento que é: acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Então, a base do anticristo de Satanás, qual que é? Ele faz o mal e aí ele acusa os outros de fazer o mal, como se outra pessoa tivesse feito e não ele. Isso é muito satânico, né? É uma mentira realmente, e as pessoas acreditam. Então veja o que Nero fez. Ele botou fogo, mais ou menos ali em 64, ele botou fogo em Roma. E ele culpou, acredita-se que foi ele que botou fogo em Roma, mas sendo ele ou não, mas provavelmente foi, ele culpou quem? Os seguidores do Messias, aqueles que criam em Cristo. Então ele começou a pegar essas pessoas, que muitos eram judeus, diga-se de passagem, tá? Cristão, não existia cristão nessa época. Cristão foi existir no 3º século, tá? Então ali tinham seguidores de Cristo. E os seguidores de Cristo, judeus ou gentios, eles foram acusados de colocar fogo em Roma. E o que ele fez então? Ele torturava de forma terrível essas pessoas. Ele queimava pessoas vivas como tochas humanas nos jardins. Em jardins, eles queimavam as pessoas como tochas humanas. Esse camarada tem um apelo muito grande para ser eleito uma besta do Apocalipse. Eles crucificavam, muitas pessoas foram crucificadas, muitos seguidores de Cristo foram crucificados. E quem era? Imperador Nero, que no hebraico é Tsar Neron. Veja aqui, olha. É o Kuf, aqui é o Kuf, aqui é o Kuf, aqui é o Samer e aqui é o Resh. Aqui é o Nun, aqui é o Resh, aqui é o Vav e aqui é o Nun. Então aqui forma-se Tsar Neron. O Kuf, ele vale 100. Então vamos fazer as somas. É que a minha calculadora não vai aparecer aí para você. Mas você pode pegar a calculadora e fazer a soma. Faz de cabeça, que não é uma conta difícil. É 100. O Kuf é 100. O Samer, ele vale 60. Então 100 mais 60, 160. E o Resh vale 200. Mais 200 dá 360. Então Tsar, que quer dizer imperador, 360. Aí vem Neron, que né? Neron. O Nun, ele vale 50. Então vamos acrescentar 360 mais 50, 410. Aí tem o Resh,
Duron aí, né? Que vale 200, 410 mais 200 dá 610. Depois tem o Vav, que vale 6. 610 mais 6, 616. E o Nun, que é a última palavra do nome dele, Neron, que é o Nun que vale 50. 616 mais 50, nós temos 666. Exatamente isso. Olha, se você quiser fazer as contas, tá aqui, ó. 100 mais 60, 100 mais 60 mais 200 mais 50 mais 200 mais 6 mais 50 igual 666. Muito provavelmente, João, que escreveu o Apocalipse, ele sabia que aquele homem simbolizava o fim, e simbolizava todo o Apocalipse que aconteceu ali no final do primeiro século, com a destruição do templo e uma série de coisas mais que viria depois. Quem destruiu o templo foi Tito, tá? Mas Nero começou essa perseguição aos seguidores do Messias, e ele, então, fez muita atrocidade, muita coisa ruim. E João, ele escreve, olha, o número dele é 66, porque se ele fala que a besta era Nero, você acha que a carta que saía ali de João não era lida? Como até hoje as pessoas lêem a carta que sai dos presídios, são lidas. Eles iriam ler, então ele escreveu por código. Então, a besta, ela pode ser muitas pessoas que estão dentro do mesmo sistema. Querem apagar a lei de Deus do seu coração, querem apagar o Shabat, querem apagar as festas bíblicas do coração do povo. Amém? Eu sei que foi um estudinho meio fraquinho, né? Mas eu só queria trazer essa parte mais essencial. O que eu posso fazer com isso? Não podemos impedir que nada seja feito. O que nós podemos é orar a Deus e termos um comprometimento de amarmos a verdade. Se nós amarmos a verdade, hoje nós podemos usar a inteligência artificial para o bem. Então, ok. Mas o dia que ela se tornar por mal, se você amar a verdade, você vai falar, opa, chegou a hora de eu tirar meu pé daqui. Ok? Que o Eterno abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Give it to me like